Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 15, capítulo 143. A eficiência de Konoha foi impressionante, levando apenas meio mês para se preparar para o exame Chunin. Ninjas de várias vilas começaram a chegar um após o outro. Desta vez, Konoha convidou mais participantes, com Tsunagakure contribuindo com metade dos candidatos. No total, havia 210 aspirantes a Chunins. Tanto Shikamaru, Ino e Hinata já haviam sido promovidos com sucesso a Chunin. Como resultado, Shoji teve que se juntar a Shino e Kiba para este exame. No dia do exame, todos os candidatos se reuniram na Academia Ninja, preparando-se para os desafios que viriam. Para sua surpresa, eles viram Tachibana parado na frente da fila dos examinadores. Muitos dos participantes ficaram confusos. Esse garoto, que parecia mais novo que a maioria deles, era um examinador? Quem é esse garoto? Konoha tem tão poucos funcionários que estão usando até crianças como examinadores? Murmurou um ninja da Terra das Montanhas, irritado. Seu companheiro ponderou por um momento antes de perceber. Konoha, jovem Jounin. Só poderia ser uma pessoa. Calha a boca, ele sibilou, cobrindo rapidamente a boca do amigo. Seu terceiro companheiro de equipe também chegou à mesma conclusão. Esse é Kamiyo Tachibana de Konoha. Os olhos do ninja silenciado se arregalaram de horror. Claro, ele já tinha ouvido falar do nome Tachibana, mas nunca o tinha visto pessoalmente antes. Tachibana olhou friamente para a equipe da Terra das Montanhas. A equipe da Vila Oculta da Montanha está desclassificada. Suas palavras eram calmas, mas instilaram um medo profundo nos genins presentes. Alguma objeção? Sem objeções. Vamos embora imediatamente. Os três saíram correndo, com seus sonhos de fazer o exame desta vez frustrados. Depois dessa demonstração de autoridade, os candidatos restantes se tornaram notavelmente mais complacentes. Neji Tachibana é tão legal agora, Tenten sussurrou com os olhos brilhando enquanto cutucava Neji para perto dela. Esse é o comportamento apropriado para Tachibana-san, respondeu Neji calmamente. Desde o noivado de Hinata com Tachibana, Neji passou a tratá-lo com mais respeito. Apesar das tentativas de Tachibana de corrigir isso, Neji persistiu. Parecia a Tachibana que Neji estava se tornando cada vez mais parecido com Yashi em seus maneirismos. Enquanto Tachibana observava a multidão de candidatos, ele assentiu para si mesmo. Voltando a se concentrar na tarefa em questão, Tachibana anunciou as regras para o exame de hoje. Há 70 pergaminhos escondidos em Konoha. Cada equipe receberá uma pista inicial e um número de equipe. As primeiras 30 equipes a recuperar um pergaminho serão aprovadas, enquanto as demais serão eliminadas. Não há outras regras, vocês podem usar qualquer meio necessário, mas não podem destruir os pergaminhos das outras equipes. Não danifiquem as propriedades de Konoha e absolutamente nenhuma matança. O exame começa agora com um limite de tempo de 6 horas. Os examinadores assistentes começaram a distribuir os números das equipes e informações para cada grupo. O exame de Tachibana foi criado para testar as habilidades de coleta de informações dos candidatos e sua habilidade de interferir em missões inimigas. Ele preferia desafios práticos a testes escritos, acreditando que cenários de combate reais eram a melhor medida das capacidades de um ninja. Após receberem as pistas, muitas equipes se reuniram para discutir a estratégia antes de partir. Sabiam que não só precisavam encontrar seus próprios pergaminhos, mas também impedir que outros os entregassem antes deles. As habilidades de julgamento e tomada de decisão necessárias também fizeram parte da avaliação. Logo, as equipes começaram a seguir suas instruções e se espalhar por Konoha. Toda a vila estava preparada para este dia, com guardas Zambu posicionados em locais importantes para garantir que nenhum segredo fosse revelado. Examinadores estavam espalhados por todo o local para monitorar os candidatos e garantir que nenhuma regra fosse quebrada. Você está pronto, Yakumo? Perguntou Tachibana, virando-se para a jovem Kunoichi que estava por perto. Diante dela havia uma tela enorme para desenhar e ela tinha uma visão desobstruída de Konoha. Yakumo sorriu docemente com a excitação brilhando em seus olhos. Estou pronto para começar. Vamos começar. Afinal, o exame que estou encarregado não pode ser muito tranquilo, não é? Disse Tachibana com um sorriso irônico. Quando Yakumo começou a pintar na tela, o céu acima de Konoha de repente ficou violento, cheio de raios e trovões. Os candidatos que procuravam os pergaminhos se viram lutando contra os elementos, e seu progresso foi impedido tanto pelo clima quanto pela interferência de equipes rivais. O esforço de manter um genjutsu de tão grande escala rapidamente drenou o chakra de Yakumo. Quando ela começou a se sentir tonta, ela caiu nos braços de Tachibana. Percebendo a falta de qualquer reação negativa, um lampejo de alegria cruzou os olhos dela. 2 horas após o início do exame, a primeira equipe retornou com seu pergaminho. Era o grupo de Neji, o que não surpreendeu Tachibana. Com o Byakugan de Neji e sua familiaridade com Konoha, seria estranho que eles chegassem mais tarde. Tachibana-san, aqui está nosso pergaminho, disse Neji, apresentando formalmente. Tachibana assentiu em reconhecimento. Vá descansar. A próxima etapa não será fácil. Seguindo seu conselho, a equipe de Neji encontrou um espaço aberto para descansar e conservar sua energia. Com o passar do tempo, mais grupos retornaram um após o outro. Na 5ª hora, a 30ª equipe, um grupo de shinobi da areia, chegou cambaleando com seu pergaminho, visivelmente feridos. Embora as regras proibissem a destruição de pergaminhos, as batalhas por eles eram evidentemente ferozes.
Finalmente acabou, disse Tachibana, espreguiçando-se enquanto se levantava do assento e esfregava os olhos sonolentos. Os demais estão automaticamente desclassificados. Agora vocês todos seguirão para o deserto do demônio, na Terra do Vento. Alguns de vocês que chegarem por último serão eliminados, e os outros avançarão para a final, mas isso será decidido pelos examinadores de lá. Com esse anúncio ele partiu com Yakumo, deixando para trás um coro de candidatos consternados. Isso é muito cruel. Acabamos de passar da primeira fase. Não podemos ter pelo menos 1 hora para descansar? A equipe de Shinobi da Areia que chegará por último parecia particularmente sombria. Todos eles estavam feridos e agora tinham que partir novamente sem sequer recuperar o fôlego. Tachibana ignorou as reclamações. Não foi uma decisão dele, mas sim um pedido de Gaara para testar a perseverança dos candidatos. Sem escolha, as 30 equipes que haviam passado da primeira fase iniciaram sua jornada extenuante. A distância de Konoha até o deserto do demônio era considerável, normalmente levando 2 dias de viagem ininterrupta a toda velocidade. Como examinador apenas da primeira fase, Tachibana não precisava se preocupar com essa logística. Um tempo depois, ele chegou à base do deserto do demônio, acompanhado de Temari. Ao saber da chegada iminente de Tachibana, Tsunagakuri preparou uma recepção adequada. Um grupo de oficiais esperava na entrada com Gaara, agora o Kazekage, em destaque entre eles. Capítulo 144. Gaara, quanto tempo? Tachibana cumprimentou. O Gaara de hoje parecia muito mais maduro do que há 2 anos. Usando a capa do Kazekage, ele já exalava a aura de um futuro líder da Aliança Shinobi. De fato, Tachibana Gaara respondeu com um sorriso. Tachibana era um de seus poucos amigos, e foi graças a ele que Gaara percebeu o quanto Temari e Kankuro se importavam com ele. Ele certamente apreciava as amizades e relacionamentos que tinha naquele momento. Os dois apertaram as mãos, e Tachibana notou que as expressões de alguns espectadores mudaram ligeiramente. Ele não lhes deu atenção. Seu propósito ali era apoiar Gaara, e quanto mais óbvio esse apoio, melhor. Konoha estava ficando mais forte a cada dia, o que naturalmente deixava Tsunagakuri cauteloso em seus negócios. Tsunade acreditava que ter Gaara como Kazekage seria preferível a outra pessoa que cobiçasse o poder e as terras de Konoha. O grupo foi até uma plataforma alta com vista para o deserto do demônio. As regras para a segunda rodada eram simples, semelhantes ao desafio de coletar pergaminhos na Floresta da Morte. O deserto do demônio não era menos perigoso que a Floresta da Morte. Sua areia movediça era traiçoeira, capaz de engolir os incautos em um instante. Monstros estranhos espreitavam sob as areias, fazendo com que a maioria dos viajantes se desviasse por estradas mais distantes para chegar à Terra do Vento. Quando Tachibana, Temari e os outros chegaram, a segunda rodada já estava em andamento há quase um dia. A posição atual deles marcava a linha de chegada. Após concluir esse nível, os candidatos restantes entrariam em combate para determinar sua promoção a Chunin com base em seu desempenho. Até agora, nenhum candidato apareceu. Tachibana conversou com Gaara para passar o tempo, descobrindo que Gaara já era o Kazekage há algum tempo. Problemas internos da vila haviam atrasado o anúncio público, o que este exame proporcionou uma oportunidade de retificar. Tachibana finalmente entendeu o funcionamento interno da questão. Não se preocupe, Tachibana assegurou-lhe, falando em nome de Tsunade. Tsunade-sama acredita que você será um excelente Kazekage, e eu também compartilho dessa crença. Você é perfeito para o papel. Suas palavras causaram comoção entre os observadores. Aqueles que se opuseram à nomeação de Gaara começaram a reconsiderar sua posição, enquanto outros que abrigavam segundas intenções abandonaram seus planos diante do aparente apoio de Tachibana. Pode parecer estranho, mas Tachibana simplesmente inspirava respeito e medo devido à sua fama. Mas o mais afetado foi Gaara, que tocou a tatuagem na testa e sorriu ao ouvir Tachibana. Farei o meu melhor. No final, apenas 5 equipes passaram no teste. O time de Neji e o time de Shino de Konoha. A equipe de fantoches da Areia Oculta. A equipe de Fu da Cachoeira Oculta. Por fim, chegou o esquadrão Genin da Chuva Oculta. A batalha final aconteceria na Vila da Areia Oculta 7 dias depois. Ao entrar na Terra do Vento, Tachibana percebeu o quão único e abençoado o ambiente da Terra do Fogo realmente era. Fiel ao seu nome, a Terra do Vento era fustigada por ventos fortes diariamente. Combinadas com os desertos extensos, as tempestades de areia eram uma ocorrência comum. Essas condições adversas exigiram a importação de muitos recursos. Agora consigo entender a necessidade deles por recursos. A arquitetura da Vila Oculta da Areia contrastava fortemente com o estilo de Konoha. Foi a primeira vez que Tachibana visitou outra vila escondida, e ele gostou de explorá-la com Temari como guia. 7 dias depois, Tachibana testemunhou em primeira mão o crescimento dos jovens ninjas. Todos tiveram um desempenho admirável contra seus oponentes, especialmente Rock Lee. Sem o ferimento grave que sofreu na linha do tempo original, sua força aumentou constantemente. Agora ele estava totalmente qualificado para ser um Jounin especial, e se abrisse os últimos portões, até os Jounins teriam dificuldades contra ele. Neji, sob a cuidadosa tutela de Yashi Yuga, também atingiu a força de nível Jounin. Shoji, Kiba e os outros também fizeram progressos significativos, tornando-se mais proficientes nas técnicas secretas de sua família. No final, Gaara declarou que todos os participantes da rodada final seriam promovidos a Chunin. Isso fez Tachibana sentir uma pontada de simpatia por Naruto. Se ele estivesse aqui, sem dúvida ele também teria se tornado um Chunin.
Tachibana retornou a Konoha com os 6 novos Chunins. Equipe Neji e Equipe Shoji. Ino e Hinata ficaram felizes ao saber que todos haviam sido promovidos. Os jovens ninjas que permaneceram na vila deram outra festa de comemoração, até mesmo chamando Sakura de suas tarefas no hospital. A Sakura atual, sem o benefício de ser discípula de Tsunade, parecia um pouco comum. Entretanto, seu excelente controle de chakra ainda permitiu que seus talentos em ninjutsu médico brilhassem. Ela também foi promovida a Chunin há pouco tempo. Na verdade, o exame Chunin não era o único caminho para a promoção. Aqueles que passavam por ela eram considerados a elite de suas aldeias. A maioria dos Shinobis foi promovida por mérito acumulado e reconhecimento da aldeia. E assim, o tempo continuou a passar. Meio ano depois, Tachibana estava relaxado no pátio, desfrutando de uma massagem relaxante de Yakumo. A técnica da jovem empregada tornou-se cada vez mais habilidosa, e a luz quente do sol o deixou sonolento. Perto dali, Hinata e Ino discutiam o ninjutsu médico que Tsunade havia ensinado a elas naquele dia. Tudo parecia harmonioso. Não muito tempo atrás, Tachibana, Ino e Hinata completaram 16 anos. Testemunhados pelo clã Yamanaka e pelo clã Hyuga, os 3 formalizaram seu noivado. A notícia causou bastante comoção. Dada a força pessoal de Tachibana, sua origem Senju e o apoio das famílias Hyuga e Ino Shikasho, muitos se perguntavam quem mais poderia competir com ele pela posição de próximo Hokage. A força de Tachibana também cresceu imensamente. Seu Mangekyou Sharingan Eterno atingiu seu limite, e a fusão de chakra das bestas de 9 caudas dentro dele estava quase completa. Suas reservas de chakra eram, sem dúvida, as mais impressionantes do mundo ninja. Sob a influência do poder das bestas com cauda, ele agora podia usar vários Kekkei Genkai suavemente, como a liberação magnética do uma cauda, a liberação de lava do 4 caudas e a liberação de fervura dos 5 caudas. Tachibana também começou a estudar o jutsu único da família Kurama que ele havia aprendido anteriormente, mas devido a limitações de tempo, ele ainda não o dominava. Afinal, essa era uma técnica avançada, além até mesmo de uma Kekkei Genkai, então sua dificuldade era compreensível. Capítulo 145. O céu estava ensolarado e uma brisa suave soprava por Konoha. Um adolescente de roupas laranja estava empoleirado no topo de um poste telefônico, observando as mudanças em sua aldeia. Era Naruto, de volta após 2 anos e meio de treinamento rigoroso. Em sua ausência, Konoha não apenas recuperou sua antiga glória como floresceu ainda mais. O layout da vila permaneceu praticamente inalterado, exceto pelo rosto de Tsunade que agora enfeita o monumento do Hokage. Naruto, chega de turismo. Vamos conhecer o Hokage, gritou Jiraiya lá de baixo com um sorriso nos lábios. Durante suas viagens, Jiraiya ficou de olho nos assuntos de Konoha. O confronto com Kumogakure, a traição e exposição de Danzou e, finalmente, os exames Chunin hospedados por Tsunagakure. Todos esses eventos apontaram para a eficácia de Tsunade como Hokage. Jiraiya se sentiu bem com sua escolha de trazer Tsunade de volta para se tornar a líder da vila. Ele também ficou maravilhado com as incríveis conquistas de Tachibana em tão pouco tempo. Os dois caminharam pelas ruas aproveitando a atmosfera de sua cidade natal. Toque, toque, toque. Entre. A voz de Shizune soou quando Jiraiya e Naruto abriram a porta. A cena lá dentro deixou ambos atônitos. O outrora espaçoso escritório do Hokage, que antes abrigava apenas 2 mesas, agora estava lotado. Nara Shikaku, Hyuga Yashi, 2 Junins e Shizune estavam todos presentes. Todos os 5 estavam enterrados em papelada, com os rostos marcados pelo cansaço e pela frustração. Enquanto isso, Tsunade estava sentada na cadeira principal, bebendo sake casualmente. Jiraiya, Naruto, quanto tempo? Tsunade os cumprimentou sem surpresa com a chegada deles. Tsunade, o que está acontecendo aqui? Jiraiya perguntou, perplexo com a cena. Ah, Tsunade riu com vontade. Tudo isso graças à mente brilhante de Tachibana. Ela explicou como, durante uma conversa casual, desabafou com Tachibana sobre o fardo de ser Hokage. A falta de liberdade, a culpa constante por qualquer momento de preguiça, os olhares de desaprovação de Shizune, tudo isso pesava muito sobre ela. Vendo a angústia de Tsunade, Tachibana criou uma solução inteligente. Documentos de rotina agora eram tratados por Junins experientes. Questões mais significativas recaíram sobre Shizune, que aprendeu muito durante seu tempo com Tsunade. Isso deixou as tarefas mais cruciais e desafiadoras, que foram atribuídas à divisão militar de Konoha. O papel de Tsunade foi reduzido ao de uma máquina de estampar implacável. Ao ouvir esse plano, os olhos de Tsunade brilharam de esperança. No dia seguinte, ela implementou o sistema da Tachibana, delegando tarefas a vários funcionários. Desde então ela encontrou uma nova sensação de liberdade, precisando apenas carimbar documentos e convocar as decisões mais importantes. Era provável que Tsunade logo estivesse fugindo para o cassino mais próximo. Jiraiya ouviu, completamente impressionado. Nunca imaginei que Tachibana fosse tão engenhoso. É uma pena que ele não seja o Hokage com essas ideias, comentou. Tsunade sorriu, mais satisfeita com os elogios a Tachibana do que com qualquer elogio a si mesma. Estou tentando fazer com que aquele pirralho se torne Hokage há séculos, mas ele insiste em brincar por mais alguns anos. O que você pode fazer? Disse ela com uma expressão presunçosa. O coração de Naruto se encheu de uma mistura de choque e admiração. Enquanto ainda perseguia seu sonho de se tornar Hokage, Tachibana parecia já ter cruzado a linha de chegada.
Tachibana, eu não vou perder. Depois de um momento de decepção, Naruto se viu genuinamente feliz por seu amigo. Tsunade Baya-chan, me dê algumas missões super difíceis. Não posso deixar o Tachibana ir muito longe, exclamou ele, ansioso. Tsunade sorriu. Ela também gostava bastante desse pirralho loiro. Espere, Naruto. Você esteve ausente por um tempo e primeiro precisamos avaliar suas habilidades atuais. Naruto ficou animado ao ouvir isso. Vamos fazê-lo. Jiraiya e Tsunade sorriram com seu entusiasmo. Providenciei um examinador para testá-lo. Com base no seu desempenho, atribuiremos tarefas apropriadas a você depois. Um examinador? Naruto perguntou, confuso. O terceiro campo de treinamento. Revisitando este lugar nostálgico onde o time 7 se reunia, Naruto sentiu uma pontada de melancolia. Sasuke ainda estava com Orochimaru, Sakura havia se tornado uma ninja médica habilidosa, e Tachibana havia se tornado um shinobi formidável. Como os tempos mudaram. Naruto, não espere que eu pegue leve com você só porque você esteve fora, Kakashi avisou, com seu Sharingan exposto e um sino pendurado na cintura. Se Naruto conseguisse pegar o sino, ele provaria seu valor. Esse foi o seu teste. Vamos lá, Kakashi-sensei. Naruto declarou confiante. Era para isso que ele vinha treinando todo esse tempo. Era a hora de provar seu trabalho duro. Jiraiya, Tsunade e Shizune observavam a batalha iminente, ansiosos para testemunhar o crescimento de Naruto. Uma brisa suave agitou as folhas e, de repente, Tachibana apareceu silenciosamente ao lado de Tsunade. Por que não fui convidado para esse evento emocionante? Ele perguntou, assustando Jiraiya que não havia percebido sua chegada. Tique, seu pirralho, você não estava ocupado? Tsunade apenas bufou e então se virou para olhar a luta. Tachibana só conseguiu balançar a cabeça impotente. Tachibana, obrigado pela técnica que você deixou no corpo do Naruto antes. Foi imensamente útil. Jiraiya disse de repente. Ele ficou realmente grato. Ele ainda se sentia desconfortável ao lembrar do incidente. Durante a jornada, Naruto perdeu o controle, manifestando 4 caudas e entrando em um estado de besta com meia cauda. Se não fosse pelo selo que Tachibana deixou para trás, subjugar Naruto teria sido muito mais desafiador. Tachibana deu de ombros. Ele havia colocado aquele selo antes para conter as 9 caudas, só por precaução, e parecia ter dado resultado. Não precisa mencionar. Afinal, ele é meu amigo. Agora vamos ver o quanto Naruto melhorou. Eles voltaram sua atenção para o campo de treinamento. Como esperado, o estilo de luta de Naruto ainda dependia muito do jutsu do clone das sombras, visando criar aberturas para um ataque decisivo e Rasengan. Entretanto, suas habilidades físicas, coordenação e resistência melhoraram consideravelmente, forçando até mesmo Kakashi a permanecer vigilante. No entanto, a reputação do ninja copiador foi merecida. Apesar dos esforços de Naruto, a luta permaneceu equilibrada. Tachibana não ficou surpreso. Ele sabia que o verdadeiro potencial de Naruto só surgiria depois que ele dominasse o modo sábio. Por enquanto, Naruto ainda estava atrás de Sasuke. Observando Naruto desencadear um Odama Rasengan, golpeando Kakashi repetidamente, Tachibana percebeu que era a hora de Naruto aprender uma nova técnica. Eu deveria voltar. Ainda tenho coisas para fazer, anunciou Tachibana para Jiraiya e Tsunade, não muito interessado em assistir a batalha prolongada. Jiraiya-san, mande Naruto até mim depois de amanhã. Tenho um novo jutsu perfeito para ele aprender. Capítulo 146. O resultado da batalha entre Naruto e Kakashi permaneceu desconhecido para Tachibana. Naquele momento, ele estava com Temari desfrutando de seu último jantar em Konoha. Temari veio entregar o último contrato entre Tsunagakure e Konoha em nome de Gaara. Depois de 3 anos, a compensação de Tsunagakure já estava em grande parte acertada, e os termos entre as aldeias precisavam ser revistos. Ela se ofereceu para essa tarefa. Seu verdadeiro propósito? Entregar as cartas era secundário. Ver a pessoa que ela amava era o objetivo principal. Tachibana também compartilhou a notícia do retorno de Naruto. Que maravilha! Vou contar para o Gaara quando voltar. Ele está sempre falando do Naruto, disse Temari, com as bochechas coradas de tanto beber com Tachibana. Seu irmão mais novo, Gaara, era um bom amigo de Naruto. Ao ver sua aparência um pouco embriagada e atraente, Tachibana foi pego de surpresa. Além disso, suas roupas eram um pouco largas, e ela estava bem perto dele, se aproximando cada vez mais. Para ele estava claro o que ela queria. Tosse, tosse. Temari, preciso da sua ajuda com uma coisa, disse Tachibana, tentando esconder seu constrangimento. O que foi? Temari pareceu curiosa. Tachibana falou misteriosamente. Eu conheço um jutsu chamado Rasengan em seu estado normal. No entanto, para transformá-lo no Aodama Rasengan, é necessário. Sua voz ficou mais baixa enquanto o rosto de Temari ficava vermelho quando ela entendeu o que ele estava insinuando. Logo depois, ruídos foram ouvidos vindos de dentro. No dia seguinte. Você gostou do jutsu que te mostrei ontem? Beliscando Tachibana com raiva, Temari parte em sua jornada de volta para Tsunagakure. Ela não estava tão bêbada quanto ontem, então ficou um pouco envergonhada. Haha, Tachibana riu. Pouco depois de sair do portão de Konoha, Temari sentiu uma palpitação repentina no coração, como se algo ruim tivesse acontecido em relação a ela.
Balançando a cabeça, ela descartou o fato como uma consequência do esforço excessivo da noite anterior. Depois de se despedir de Temari, Tachibana tomou um banho, tomou café da manhã e foi até o terceiro campo de treinamento. O terreno irregular indicava a intensidade da batalha de ontem entre Kakashi e Naruto. Tachibana se concentrou um pouco, e o solo no chão rolou por um momento antes de se nivelar. O Tachibana de hoje em dia usa ninjutsu à vontade, sem mais restrições de técnicas convencionais. Ele tinha acabado de usar chakra para se comunicar com o elemento terra, manipulando-o sem esforço. Não era nem um ninjutsu completo. Tachibana. A voz de Naruto chamou por trás enquanto ele se aproximava alegremente. Foi então que Naruto notou uma pequena diferença de altura entre eles. Depois de 3 anos separados, Tachibana ficou ainda mais bonito e alto. Naruto olhou para ele com inveja. O Tachibana de hoje estava completamente maduro, com traços faciais refinados, pele macia que até Ino invejaria e pelo curto e refrescante. Sempre que andavam pelas ruas, Hinata e os outros tinham que permanecer vigilantes. Eles temiam que algumas garotas pudessem atacar Tachibana diretamente. Naruto, eu tenho namoradas, disse Tachibana, um pouco nervoso com o olhar, dando 2 passos para trás. Ah, eu sei. Mas por que você os mencionou? Você não veio me ensinar um novo jutsu hoje? Vendo a resposta direta de Naruto, Tachibana relaxou. Esse cara é simplesmente estúpido. Quando ele estava prestes a falar, viu uma figura se aproximando rapidamente à distância. Tachibana-san, Uzumaki Naruto, Okage-sama enviou uma ordem urgente para vocês. Tsunagakuri foi atacada e Gaara foi capturado. Por favor, apresentem-se ao prédio do Okage imediatamente. O mensageiro Anbu falou sem fôlego, sem ousar demorar. No segundo seguinte, Tachibana agarrou Naruto e usou a técnica do deus voador do trovão para aparecer no escritório. Tsunade os viu e fez um gesto para esperar. Logo depois, Kakashi chegou. A Anbu informou vocês sobre a situação, disse Tsunade solenemente. Konoha e Tsunagakuri são aliadas. Gaara foi atacado, então precisamos ajudá-los. Além disso, sua expressão ficou séria. Desta vez, o inimigo é Akatsuki. Ontem Jiraiya retornou e compartilhou muito sobre a organização, deixando-a profundamente preocupada. Sem a presença de Tachibana, era incerto se Konoha conseguiria resistir a um ataque da Akatsuki. Mesmo uma batalha defensiva contra a organização provavelmente seria impossível. Esta missão foi uma oportunidade de entender melhor as capacidades da organização e possivelmente eliminar alguns de seus membros. Tachibana, Kakashi e Naruto, vocês 3 formarão uma equipe de emergência e partirão para Tsunagakuri imediatamente. Sim. Os 3 responderam em uníssono, com expressões sérias. Os olhos de Naruto revelavam sua ansiedade. Tachibana, cuidado com Naruto. Jiraiya disse enigmaticamente, mas tanto Tsunade quanto Tachibana entenderam o que ele queria dizer. Tachibana, com seu Sharingan e estilo madeira, era o candidato ideal para suprimir uma besta com cauda. À medida que o número de ataques de Naruto aumentava, o selo em seu corpo enfraquecia. Alguém precisava ser capaz de controlá-lo. Entendo. Deixe comigo, Tachibana assentiu, fazendo uma promessa. Após se prepararem rapidamente, os 3 se reuniram no portão 10 minutos depois. Naruto permaneceu em silêncio durante toda a jornada, e Tachibana entendeu seus sentimentos. Se alguém neste mundo pudesse se identificar com a dor de Naruto, esse alguém era Gaara, um colega Jinchuriki. Tachibana ativou seu olho da mente de Kagura ao longo do caminho, procurando pelo rastro de Temari. A notícia da captura de seu irmão precisava chegar até ela o mais rápido possível. Finalmente, após uma longa caminhada, Tachibana detectou o chakra de Temari. Ela também sentiu a presença indisfarçável dos 3 ninjas se aproximando. Ao reconhecer Tachibana, ela deu um suspiro de alívio. O que te traz aqui? Tsunagakuri foi atacada. Gaara foi capturado pela Akatsuki enquanto protegia a vila. Tsunade-sama nos ordenou que apoiássemos Tsunagakuri, explicou Tachibana. Quando ele terminou de falar, o corpo de Temari tremeu. Sua premonição matinal estava correta. Não se preocupe. Comigo aqui com certeza resgataremos Gaara, disse Tachibana seriamente, agarrando os ombros de Temari. As palavras dele aliviaram consideravelmente a ansiedade dela. A equipe de 3 pessoas se tornou 4 à medida que continuavam sua jornada. Por fim, eles montaram acampamento em uma floresta para descansar durante a noite. Embora Tachibana pudesse ter continuado, os outros 3 estavam exaustos. Ele criou um abrigo usando o estilo madeira, e fez uma cerca ao redor para protegê-los. Vendo isso, os 3 suspiraram aliviados e logo adormeceram. Percebendo as sobrancelhas franzidas de Temari, Tachibana suspirou e segurou sua mão. Sentindo o calor familiar, a tristeza em sua expressão diminuiu um pouco. Capítulo 147. Após 2 dias e uma noite de viagem intensa, os 4 finalmente viram a entrada de Tsunagakuri na noite do segundo dia. O guarda no portão avistou Temari e rapidamente os conduziu para dentro. Quando ela ouviu que Kankuro havia perseguido o inimigo sozinho, mas estava envenenado, seu rosto ficou ainda mais pálido. Leve-nos para a enfermaria, disse Tachibana, gesticulando para que alguém os levasse diretamente para a sala médica. Presas brancas de Konoha. Vou te matar. Assim que entraram no quarto de Kankuro, uma senhora idosa avançou contra Kakashi como uma louca. Contudo, suas palavras não faziam sentido. Anciã Tio, você o confundiu com outra pessoa. Este é Kakashi, o famoso ninja copiador de Konoha, disse Tachibana, agarrando Tio para impedi-la de causar problemas entre suas aldeias.
Na última vez que esteve na Terra do Vento, Tachibana conheceu uma velha senhora que frequentemente fingia estar morta para assustar seu irmão mais novo. Agora, ele não tinha tempo para tais jogos porque as coisas eram sérias. A senhora mais velha encarou Kakashi por um tempo antes de fechar os olhos e se deixar cair em seu lugar. O cansaço estava estampado em seu rosto. Tachibana voltou sua atenção para Kankurou. Envenenado por Sazori da Katsuki, o rosto de Kankurou ficou pálido. Se não fosse por sua respiração fraca, ele poderia ter sido dado como morto. Tachibana imediatamente executou uma técnica de cura, e uma vitalidade poderosa jorrou dele, destruindo as toxinas do corpo de Kankurou, uma por uma. Até certo ponto, Tachibana era o maior inimigo dos mestres de marionetes, já que seus venenos não tinham efeito algum sobre ele. Ao ver a respiração do irmão mais novo se estabilizar gradualmente e a cor do seu rosto voltar ao normal, Temari ficou aliviada. Um dos seus irmãos foi salvo. Não demorou muito para que Kankurou acordasse e relatasse a situação. Embora não pudesse impedi-los, conseguiu fazer uma coisa. Ele entregou um pedaço do manto de Sazori que ele havia conseguido rasgar para Kakashi. Kakashi convocou seus cães ninjas para seguir o cheiro, e o interesse de Tachibana aumentou quando ele viu isso. Depois de confirmar que havia 2 inimigos no total, todos discutiram as alocações das equipes para o dia seguinte. Eu vou lidar com um deles sozinho e deixar o outro para Kakashi-sensei e Naruto, decidiu Tachibana, fazendo Baki parecer envergonhado. Era uma vergonha que o Kazekage de Tsunagakure precisasse de uma equipe de resgate de Konoha, e eles eram a principal equipe de combate. Mas não havia outra escolha, exceto por Tio, a veterana que estava chegando ao fim de sua vida, não havia outros shinobis fortes em sua vila. Eu irei com você, Temari se levantou com o rosto determinado. Não, você tem que ir até a fronteira da Terra do Vento para impedir que Vagakure colete qualquer informação neste momento. Baki recusou imediatamente. Eu irei então, suspirou Tio, percebendo plenamente a fraqueza da vila. Para evitar que Tsunagakure parecesse muito incompetente naquele momento, ela teve que intervir, sem mencionar que seu neto estava entre os inimigos. Ela queria perguntar pessoalmente a Sazori o que ele estava tentando realizar. Temari virá comigo. Quanto à anciã Tio, você ficará e protegerá a vila. Baki pode ir controlar a situação nas fronteiras. Tachibana tomou a decisão final. Com sua técnica de cura para repor a vitalidade, a técnica de reencarnação de Tio não seria necessária. Vendo isso, Tachibana decidiu salvar a vida dela. No final, Tio não se opôs. A aldeia precisava dela agora mais do que nunca. Naquela noite, o céu estava cheio de estrelas brilhantes. Tachibana estava sentado no telhado da casa de Temari, aproveitando a brisa da noite. Naruto, por que você não está descansando? Tachibana perguntou, sentindo a presença atrás dele. Naruto sentou-se ao lado dele, confusão evidente em seu rosto. Tachibana, esse é realmente o destino de um Jinchuriki? Gaara finalmente se tornou Kazekage. Ele ainda nem realizou seu ideal, mas está na mira da Akatsuki. Por quê? Por que sofremos assim, só porque há um monstro vivendo dentro de nós? Era possível ver que as emoções de Naruto estavam desordenadas. Isso foi provado logo depois, quando seus olhos se transformaram nas pupilas verticais vermelhas da Kyuubi, e seu chakra começou a vazar. Tachibana colocou a mão no corpo de Naruto, e um chakra vibrante empurrou com força o chakra do 9 caudas para trás. Não é tão ruim quanto você pensa, Naruto. Não pense demais nas coisas, ele disse calmamente. Não se preocupe com Gaara, eu vou resgatá-lo. Afinal, ele é meu cunhado. Quanto a você, fique mais forte, e então seu destino estará em suas próprias mãos. Sem palavras apaixonadas, sem grandes gestos. Mas havia uma força convincente em sua simples declaração. Isso fez com que Naruto recuperasse a compostura. Naruto olhou fixamente para Tachibana antes de concordar vigorosamente. Eu também terei que trabalhar mais. Suas palavras eram pesadas. Ótimo. Agora volte logo para dormir. Temos uma longa jornada pela frente amanhã. Tachibana se levantou e desapareceu como uma brisa. No dia seguinte, Kakashi recebeu novas informações de seus cães ninjas, liderados por Pakun. Sazori e Deidara estavam em uma caverna no País dos Rios. Havia um forte selo ali, e Pakun não ousou ir mais fundo. Após receber a notícia, o grupo partiu rapidamente. A Terra dos Rios estava localizada na junção da Terra do Fogo e da Terra do Vento. Sob a orientação de Pakun, Tachibana e os outros seguiram a rota mais rápida. Quando chegaram ao território da Terra dos Rios, Tachibana parou de repente e jogou um Rasengan em uma árvore próxima. Estrondo. Os outros ainda estavam confusos até que viram um monstro humanoide branco sendo sacudido para fora da árvore. Ops, fui descoberto. Disse antes de perder a vida. Setsu branco. Tachibana ficou um pouco surpreso quando viu. Após despertar o estilo madeira e sua percepção da natureza ficou extremamente aguçada, e ele sentiu a singularidade desta árvore. Caso contrário, nem mesmo o olho da mente de Kagura teria sido capaz de detectar a presença do Zetsu branco. Como esperado de um produto da árvore divina, suas habilidades eram realmente estranhas. Na Terra dos Rios, em uma fortaleza da Akatsuki, membros da organização observavam enquanto o chakra era extraído do corpo de Gaara e injetado na estátua de Gedo. Com exceção de Deidara e Sazori, que estavam fisicamente presentes, os outros estavam operando remotamente através da técnica da projeção de corpo ilusório. Pouco tempo depois de Tachibana matar o clone de Zetsu branco, o esquadrão de Tsunagakure e Konoha está chegando. Um dos meus clones foi descoberto, relatou Zetsu.
Pen permaneceu impassível e continuou a presidir a técnica de selamento. 9 selos consumidores dos dragões fantasmas? Quem está no pelotão de perseguição? Ele perguntou. A irmã mais velha do Jinchuriki de uma cauda, o ninja cópia de Konoha, Kakashi, o Jinchuriki de 9 caudas, Kamiyo Tachibana. Os nomes dos primeiros não incomodaram os membros da Akatsuki. Talvez aos olhos dos outros, Kakashi fosse um mestre, mas como ele se compararia a esses ninjas desaparecidos de Rank S? Mas quando ouviram o nome de Tachibana, vários deles estreitaram os olhos. Kamiyo Tachibana? Aquele cara que dominou o Sharingan? Deidara disse com muita raiva. Ele tinha profunda malícia contra qualquer um que possuísse o Sharingan. Pen franziu a testa ligeiramente. Ele não esperava que Tachibana viesse também. Se o corpo real dele estivesse ali, não demoraria tanto para selar a besta com cauda. E talvez eles nem se encontrassem. Mas agora ainda levaria algum tempo até que a cerimônia fosse concluída. Não podemos deixá-los chegar tão facilmente. Precisamos de alguém que nos dê algum tempo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 148. Chefe, exceto Deidara e Sasori, nenhum de nós está por perto, disse Idan. Ele estava interessado em lutar contra Tachibana, mas ele e Kakuzu estavam muito longe, na verdade perto de Komogakure. Konan permaneceu em silêncio enquanto se aproximava. Existe um jutsu que pode resolver esse problema. Pen disse calmamente. Ele explicou o funcionamento do jutsu e que eram necessários sacrifícios vivos para que funcionasse. O destino de 2 Junins foi facilmente decidido dessa maneira. Nesse momento, Kizami, que ficou quieto por um tempo, sorriu. Itachi-san, você tem interesse em conhecer Kamiyo Tachibana um pouco? Falando nisso, ele é considerado um velho conhecido nosso. Como quiser, Itachi não recusou, aparentemente satisfeito com a ideia. Vendo que já havia voluntários, Pen instruiu os dois sobre como lançar o jutsu. Lembre-se, certifique-se de nos dar tempo suficiente. Enquanto isso, na Terra dos Rios, Tachibana e os outros ainda se moviam rapidamente. As habilidades físicas de Temari eram um pouco mais fracas, então Tachibana ajudou a conservar sua energia. Desculpe, não estou aqui para ajudar em nada. Só estou atrasando vocês, disse Temari culpada, percebendo quão rápidos os outros 3 eram. Não seja ridículo. Eu não pedi para você lutar. Você só precisa ver como eu trago Gaara de volta. Tachibana sorriu suavemente. Foi por isso que ele concordou em deixar Temari vir. Se ela não visse Gaara pessoalmente, ficaria muito preocupada. Temari olhou suavemente para Tachibana, com um sorriso adornando seu rosto. Kakashi revirou os olhos. Ele não esperava ser forçado a comprar o bilhete único, mesmo em uma missão. Quando voltasse, ele teria que ler a última versão de Jardim dos Amassos, para curar seu coração ferido. De repente, o rosto de Tachibana ficou sério. Alguém está vindo. Os 4 pousaram na estrada e olharam para frente. Logo, o chão começou a tremer levemente. Kamiyo Tachibana-san, Kakashi-san, por favor, parem um momento. A voz de Kizami soou, seguida imediatamente por seu jutsu. Estilo água. Onda de choque explosiva de água. Uma onda enorme apareceu não muito longe, como um rio turbulento, submergindo instantaneamente o caminho original. Num piscar de olhos, tornou-se o campo de batalha perfeito para os usuários do estilo água. Que chakra aterrorizante! Kakashi revelou seu Sharingan, olhando para as 2 figuras em pé sobre uma rocha. Uchiha Itachi e Yoshigaki Kizami. Kizami, não chegue muito perto ou seremos mortos, alertou Itachi. Ele conhecia algumas das habilidades de Tachibana, incluindo a técnica do deus voador do trovão e sua extrema habilidade com a espada. Tachibana se destacou no combate corpo a corpo. Sem problemas, eu já tenho um plano para isso, Kizami sorriu. Chakra irrompeu de seu corpo. A estilo água, grande bomba de tubarão. Enquanto suas palmas batiam na água, tubarões de chakra rapidamente se formaram, nadando e correndo em direção ao grupo de Konoha. A boca de Tachibana se contraiu. O que Kizami estava fazendo tão sério? Você está pronto? Ele perguntou casualmente, já ativando um jutsu. Estilo água, projétil do dragão de água? Uma onda enorme surgiu sob os pés dos 4, levando-os rapidamente em direção a Kizami e Itachi. Boa jogada, Tachibana! Kakashi exclamou com seu Sharingan apontado para Itachi. A boca de Itachi se contraiu, sentindo que Kizami o havia colocado em uma posição difícil. Como ele deveria usar o estilo fogo neste ambiente? A estilo do vento, lançamento de rede, Temari fez o primeiro movimento, canalizando sua raiva para Akatsuki. Por que eles tiveram que capturar o irmão dela? A tempestade uivante foi misturada com inúmeras lâminas de vácuo, forçando Itachi e Kizami a se separarem e cortarem o campo de batalha em 2. Naruto, você e Temari forneçam apoio à distância. Não se apressem, instruiu Tachibana enquanto ele e Kakashi enfrentavam seus oponentes 1 a 1. Um vórtice apareceu sob os pés de Kizami, arrastando ele e Tachibana para a água. Tsukuyumi, a consciência dos dois entrou no espaço do Genjutsu, e Kizami abaixou a cabeça levemente. Tachibana-san, já faz um tempo. Para aqueles que ele respeitava, Kizami frequentemente usava honoríficos. Tachibana lhe mostrou a verdade do mundo, então Kizami naturalmente teve que trabalhar para ele. Tachibana-san, pensei que você tivesse se esquecido de mim, já que não me contatou por tanto tempo, disse Kizami com um tom levemente ressentido. Tachibana sentiu arrepios na pele. Ei, seja normal. Eu não te procurei porque não precisava que você fizesse nada. Kizami ficou atordoado. Então por que você me recrutou?
Eu simplesmente soube das suas experiências e pensei que valeria a pena saber a verdade sobre o assunto, disse Tachibana, com naturalidade. Ele realmente pensou assim no começo, e era uma maneira de aprender sobre o funcionamento interno da organização Akatsuki. Eles não tinham começado a capturar as bestas com cauda nos últimos anos, então ele naturalmente não precisava de Kizami. Kizami caiu na gargalhada sem esperar que suas ações um dia fossem reconhecidas. Ele se sentiu ainda mais respeitoso por Tachibana. Certo, já que você está aqui, só preciso que você faça duas coisas dessa vez, disse Tachibana. Primeiro, envie alguns etsus brancos, se puder, para Orochimaru. Quero ver o que ele pode pesquisar sobre eles. Segundo, mantenha-me informado sobre a captura das bestas com cauda pela Akatsuki. Só isso. Kizami assentiu. Você também está interessado no 10 caudas? Depois das explicações de Tachibana no passado, Kizami agora sabia a verdadeira identidade do 10 caudas. Não, eu só não quero que coisas fora do meu controle aconteçam, Tachibana acenou com a mão. Ok, chega por enquanto. Preciso correr para salvar meu cunhado. Depois que ele terminou de falar, ele lançou o genjutsu. Ele então esmagou Kizami na sua frente com um soco e saiu correndo da água. Enquanto isso, Itachi estava competindo com Kakashi no genjutsu. As habilidades do Sharingan não podiam ser totalmente demonstradas nesse ambiente, e Kakashi havia melhorado significativamente nos últimos anos. Então os dois estavam em pé de igualdade. Uma kunai voadora foi disparada, e Tachibana usou a técnica do Deus Trovão Voador para atingir Itachi como um raio. Estrondo. O corpo de Itachi explodiu em uma nuvem de fumaça. Era um clone das sombras. Seu corpo real flutuou lentamente para fora da água à distância. Bem, meu chakra está esgotado. Parece que isso é tudo que posso fazer, disse ele. Quando ele terminou de falar, seu corpo e aparência mudaram, transformando-se em outra pessoa. Yura! Temari exclamou, reconhecendo o rosto. Capítulo 149. Temari ficou chocada ao descobrir que o supostamente morto Uchiha Itachi havia se transformado repentinamente em um ninja de sua própria aldeia. Ela ficou sem palavras. Deve ser algum tipo de jutsu inimigo, usando uma pessoa viva como sacrifício. Semelhante à reencarnação do mundo impuro, explicou Tachibana vagamente após uma rápida olhada. Suas palavras a fizeram apertar as mãos. Deveríamos selar os corpos deles e trazê-los de volta para Sunagakure, Kakashi instruiu, pegando um pergaminho para selar o corpo de Yura antes de entregá-lo a Temari. Quanto à outra pessoa, Tachibana já o havia espancado até deixá-lo em polpa e ele foi selado em um pergaminho semelhante e entregue a ela. Ela segurou os pergaminhos por um tempo e então os guardou cuidadosamente, com determinação brilhando em seus olhos. Vamos, disse Tachibana, e o grupo partiu novamente. De acordo com o mapa que eles tinham, eles não estavam longe da localização de Sasori. Enquanto isso, em outro local, a consciência de Itachi e Kizami retornou aos seus corpos originais. Esse é um poder aterrorizante, Kizami murmurou vagamente. Mesmo que fosse seu corpo real, o último soco de Tachibana o teria jogado para longe. Depois de não vê-lo por 3 anos, a força de Tachibana-san se tornou ainda mais assustadora. Deveríamos relatar isso ao líder. Isso permitiria que Sasori e os outros se preparassem para a luta, disse Itachi calmamente, canalizando sua consciência de volta para o ringue. De volta à caverna familiar, quando os outros viram Itachi e Kizami abrirem os olhos, eles sabiam que estava tudo acabado. Tão pouco tempo? Vocês dois são realmente inúteis, Deidara sorriu. Os outros não conseguiram deixar de olhar para esses dois caras de forma estranha. Eles falharam em menos de meia hora. A força de Kamiyo Tachibana aumentou ainda mais. Você deveria ter cuidado, alertou Itachi, ignorando as provocações de Deidara. Ele estava de mau humor ultimamente e não tinha tempo para dar atenção ao idiota da Akatsuki. Orochimaru havia completado a reencarnação de um cadáver vivo 3 anos antes e agora era capaz de executar esse jutsu novamente. E seu alvo era, claro, Sasuke. Pensando nisso, a expressão de Itachi ficou ainda mais fria do que antes. Pen não disse nada, aumentando silenciosamente sua produção de chakra enquanto Konan o olhava preocupada. Ele não só tinha que manter a técnica da projeção de corpo ilusório, mas também tinha que presidir a técnica de selamento de nível S dos 9 selos consumidores do dragão ilusório. O fardo sobre o corpo de Nagato era imenso, mas ela manteve o silêncio porque entendeu. Se eles não conseguissem selar nem mesmo uma cauda, seu plano se tornaria muito mais difícil de executar quando as aldeias ocultas os detectassem. Finalmente, depois de mais de 1 hora, a estátua Gedo parou de absorver o chakra de Gaara, e um de seus olhos se abriu lentamente. Gaara, agora descontrolado, caiu pesadamente no chão. Deidara, Sasori, vocês estão encarregados da limpeza. Kakuzu, Idan, vocês também precisam se apressar, disse Pen, lembrando-se da estátua de Gedo e organizando a próxima fase do plano. Com a captura bem-sucedida do Cauda Média, o próximo alvo eram os Caudas Média. Kakuzu e Idan já haviam chegado à Terra do Relâmpago. Não se preocupe, o Jinchuriki de 2 caudas será uma oferenda excepcional para o Lord Jashin, disse Idan com desdém. Kakuzu apenas soltou um bufo frio. As projeções do grupo gradualmente se dissiparam, e Pen finalmente concentrou sua atenção em Sasori e Deidara. Tenha cuidado. Não morra, disse ele antes de desaparecer também. Os dois ficaram lá. Ei, finalmente acabou, Sasori, disse Deidara, sentando-se no chão sem qualquer decoro e discutindo sua arte superior com Sasori. Fora da caverna, Pakon finalmente chegou ao seu destino. É isso, disse Pakon.
Obrigado, Pakun. Kakashi agradeceu. Olhando para a entrada selada da caverna diante deles, Kakashi dispensou seu Ninken. Há vários selos aqui. 5 barreiras com uma técnica de espelhamento escondida por baixo, explicou Tachibana, tendo aprendido sobre a maioria dos selos com Namikaze Minato. Naruto parecia perdido, assim como Temari. As técnicas de selamento de Tsunagakure sempre foram notoriamente ruins, e foi por isso que o selo de Gaara como Kazekage era tão estável. A barreira dos 5 selos é uma técnica de selamento de nível C. Todos os 5 selos devem ser abertos simultaneamente para quebrá-la, disse Kakashi, franzindo a testa. A técnica de espelhamento abaixo era ainda mais problemática. Este jutsu criaria um oponente idêntico para lutar contra a pessoa que quebrou o selo. A menos que a força do oponente melhorasse durante o combate, seria difícil derrotar essa imagem espelhada. Eu cuido disso. Não precisa complicar as coisas, disse Tachibana. Ele já havia percebido a situação interna. O chakra de Gaara havia desaparecido, deixando apenas 2 assinaturas de chakra desconhecidas. Sasori da Areia Vermelha e Deidara, que atacou Tsunagakure, estão lá dentro. Você lida com Deidara e deixa Sasori comigo, instruiu Tachibana. Os outros concordaram. Tachibana era o mais forte, podia usar jutsus de cura e era altamente resistente aos venenos das marionetes de Sasori. Fazia sentido para ele lutar contra Sasori. Dando um passo à frente, Tachibana formou um selo de mão. É modo sábio, ativar. Uma onda invisível de ar se espalhou. Uma marca semelhante a uma lágrima apareceu sob o olho direito de Tachibana, e um par de asas brancas e puras se manifestou atrás dele. O que é isso? As pupilas de Kakashi se contraíram, e Naruto ficou igualmente surpreso. Temari olhou para Tachibana, hipnotizada. Ele está tão bonito. Por um momento, ela até se esqueceu do perigo iminente que Gaara corria. Segundo os registros, se os 5 selos não fossem removidos simultaneamente, eles devorariam todos os ataques. Mas todo jutsu tinha seu limite. Sem mencionar uma mera técnica de nível C, hoje Tachibana usaria poder absoluto para romper essa chamada defesa absoluta. Arte sábia. 5 dragões giratórios da destruição. Tachibana subiu no ar, e 5 dragões gigantes de diferentes elementos voaram de sua palma, atacando as barreiras de selamento nos 5 pontos simultaneamente. No modo sábio, o poder de seus jutsus aumentou exponencialmente. Kakashi sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada um desses dragões possuía um poder aterrorizante muito além do seu Haikiri. Eles nem eram comparáveis. Rachadura. Rachadura. O som de vidro quebrando ecoou por todo o espaço enquanto os lacres se incendiavam sem aviso, para a surpresa de todos. Quanto à técnica do espelho, ela nem teve chance de ser ativada, pois não conseguia criar imagens espelhadas dos dragões de jutsu. Estrondo. A pedra na entrada foi instantaneamente quebrada pelo dragão de raios depois que os selos foram queimados. Quando a fumaça se dissipou, 2 rostos chocados foram revelados lá dentro. Eram Deidara e Sasori. Ei, o que diabos há de errado com esse cara? Ele quebrou o selo à força? Deidara claramente não conseguia acreditar. Eles pensaram que Tachibana e os outros precisariam de tempo para derrotar suas respectivas imagens espelhadas. Em vez disso, ele foi quebrado pela força bruta. O chakra deles ainda nem havia se recuperado muito. Deidara, vá primeiro com os Jinchuriki. Uma voz profunda veio de Iruko, a marionete de Sasori. Deidara não hesitou ao ouvir isso. Ele imediatamente criou um pequeno pássaro de argila e voou para o céu. A arte é uma explosão. Capítulo 150. Estrondo. Quando a voz de Deidara diminuiu, a argila explosiva que ele lançou detonou. Enormes escombros caíram quando a cúpula da caverna foi aberta, permitindo que um grande raio de sol entrasse. O pássaro gigante de argila abaixo de Deidara abriu suas asas e voou alto, com o corpo de Gaara preso em seu bico. Lança de trovão. Tachibana bateu palmas e 2 lanças de relâmpago emergiram do ar, crepitando com arcos roxos profundos. Ele mirou tanto no pássaro de Deidara quanto em Sasori, que permaneceu parado ali. Tão rápido. As pupilas de Deidara se contraíram enquanto ele tentava desesperadamente manobrar o pássaro gigante de argila. Mas mesmo assim ele foi perfurado na asa e perdeu o equilíbrio. Sasori, dentro de Iruko, levantou o rabo e saltou alto, desviando por pouco do ataque. Vendo o pássaro gigante prestes a cair, Deidara sorriu estranhamente. Não vou mais brincar com você. Sasori, esta é a minha verdadeira arte. Katsu. O corpo de Deidara se transformou em uma massa de argila, e o pássaro gigante começou a inchar, e luz começou a emanar dele. Cuidado com a explosão. Kakashi rapidamente protegeu Naruto e Temari atrás de si, ativando seu Sharingan por precaução. Maldito seja Deidara. Eu ainda estou aqui. Sasori xingou com raiva enquanto Iruko se encolhia como uma bola. Tachibana franziu a testa ligeiramente. Como esperado, todos os membros da Akatsuki tinham truques na manga. Na verdade, muito antes de entrar na caverna, Deidara e Sasori já haviam notado as flutuações aterrorizantes do lado de fora, tendo perdido um braço e grande parte de sua argila na Batalha de Tsunagakure, e depois participado do selamento da Uma Cauda. O estado atual de Deidara era bastante precário. Sasori, por outro lado, não se esforçava muito, e os mestres de marionetes tendiam a conservar bem seu chakra. Os dois já haviam discutido suas contramedidas, deixando Sasori encarregado da fuga enquanto Deidara contaria com sua mobilidade para escapar. Estrondo.
Um Susanoo azul apareceu, mantendo todas as explosões de argila sob controle. Ele empunhava uma espada e a golpeou diretamente, destruindo todo o espaço fechado. O verdadeiro Deidara também apareceu diante de todos e rapidamente fugiu para longe. Devolvam Gaara! Naruto gritou enquanto saía correndo da caverna. Kakashi-sensei, siga o plano, disse Tachibana. Sentindo-se um pouco preocupado, ele criou outro clone das sombras para seguir Kakashi e Temari, que estavam começando a seguir Naruto. Tome cuidado você também, disse Kakashi antes de prosseguir com Temari e o clone das sombras de Tachibana. Olhando para o enorme Susanoo, o medo brilhou nos olhos de Sasori. O mecanismo de Iruko se abriu e o corpo de Sasori emergiu. Nesse ponto, Iruko não podia mais lhe proporcionar qualquer sensação de segurança. Usando a capa característica da Akatsuki, com cabelos cor de flor de cerejeira e um rosto bonito e inexpressivo, quem imaginaria que Sasori, que havia se tornado famoso há mais de uma década, ainda parecia um adolescente? O rosto de Tachibana ficou solene. Essa também foi a primeira existência que ele encontrou que rivalizava com ele em termos de beleza. A Yasaka Magatama? Algumas contas de Magatama foram lançadas pelo Susanoo. Essa era uma das técnicas padrão do Susanoo, mas isso não significava que fosse fraca. Os olhos de Sasori se estreitaram. Um pergaminho apareceu em sua mão e rapidamente se desenrolou, invocando instantaneamente uma marionete. Liberação magnética, defesa de areia de ferro? Uma grande quantidade de areia de ferro saiu da boca do boneco, formando um enorme cubo na frente de Sasori. Após uma série de explosões violentas, a areia de ferro foi abruptamente quebrada, mas o Yasaka Magatama também foi anulado. Como esperado da técnica do Kazekage mais forte de sua época, o terceiro Kazekage. A defesa é realmente assustadora, suspirou Tachibana, admirado. Ele não conseguia entender como essa defesa poderia ser destruída com um soco de Sakura na linha do tempo original. Eu não esperava que você reconhecesse o terceiro Kazekage tão jovem, disse Sasori, um pouco surpreso. Ele tinha a intenção original de explicar, mas agora parecia desnecessário. Outro pergaminho atrás dele também surgiu. Num piscar de olhos, o espaço foi ocupado por centenas de bonecos em meio a uma grande nuvem de fumaça branca. Kamiyo Tachibana, sua força é incrível até para mim. Mas é justamente por isso que você tem valor como marionete, certo? Fios de chakra irromperam do peito de Sasori, enquanto ele manipulava 100 marionetes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, suas mãos não estavam ociosas, controlando o terceiro Kazekage para recondensar a areia de ferro, enquanto esperava por uma oportunidade. Esta era sua forma mais forte. 100 marionetes para ataques corpo a corpo, o terceiro Kazekage para assistência a longa distância e seu próprio corpo contendo outros trunfos do ninjutsu. Tachibana dispersou Susanoo. Embora seu poder de ataque fosse forte, sua velocidade era um tanto deficiente. As asas de luz branca atrás dele dispararam inúmeras penas, e seu corpo se transformou em imagens residuais. Estrondo. Um soco esmagou o boneco mais próximo. As pupilas de Sasori se contraíram enquanto ele controlava todos os bonecos para lançar um ataque de cerco. Mas a velocidade de Tachibana era alta demais. Cada vez que ele se movia, parecia desaparecer como se estivesse se teletransportando, e outro boneco seria atingido por um soco. A batalha rapidamente se aproximou do corpo de Sasori. Liberação magnética, parede de areia de ferro. Uma parede sólida feita de areia de ferro mais uma vez protegeu Sasori, mas dessa vez ela não aguentou nem por um segundo antes de ser arremessada para o céu. Rachadura. O corpo de Sasori também foi despedaçado por Tachibana, e as centenas de marionetes atrás dele aproveitaram a oportunidade. Inúmeras kunais, shurikens e diversas outras armas o saudaram. O Odama Rasengan, girando, uma esfera de chakra incomparavelmente grande destruiu dezenas de marionetes e armas. A lança-chamas. Sasori, que havia transferido seu núcleo para outra marionete, revelou 2 pequenos buracos em suas palmas. Estrondo. 2 correntes de chamas incrivelmente quentes saíram de suas palmas. Tachibana levantou a mão. Liberação de vento, palma da vendaval. Uma rajada de vento surgiu e resistiu às 2 chamas. Tachibana aumentou sua produção de chakra e empurrou as chamas diretamente para trás. A situação de Sasori não era boa, então ele tentou trocar de corpo novamente. Entretanto, Tachibana não lhe daria mais essa chance. No momento em que o núcleo de Sasori voou, ele já havia rastreado sua trajetória. Hikaminari se transformou em uma espada voadora, atingindo com precisão um boneco discreto e pregando-o firmemente na parede. Os fios de chakra que ligavam o terceiro Kazekage e o resto dos bonecos restantes desapareceram instantaneamente, e eles caíram no chão um após o outro. Como você descobriu? O rosto de Sasori estava cheio de descrença. Cada um de seus bonecos tinha um dispositivo receptor de núcleo exclusivo dentro dele. A velocidade da transferência foi tão rápida que até Pen mal conseguiu perceber. Tachibana caminhou lentamente na frente dele, lembrando-se de repente do que Itachi havia dito uma vez e falou imitando. Qualquer técnica é inútil diante dos meus olhos. Experimente todos os jutsus que desejar, mas meus olhos podem ver através de todos eles. Capítulo 151. Quando Tachibana saiu do modo sábio, a consciência de Sasori mergulhou em suas próprias memórias. Vocês são realmente invejáveis. Itachi Uchiha também. Esses usuários do Mangekyou Sharingan sempre superam os esforços de inúmeras pessoas com apenas um par de olhos. Suas palavras estavam cheias de amargura e inveja.
Diga-me onde Orochimaru está, exigiu Tachibana, com seus golpes medidos para dar a Sasori algum espaço para respirar, o suficiente para responder, pelo menos. Ele lembrou que Kabuto provavelmente era o espião de Sasori, e que era hora de verificar a situação de Sasuke. Orochimaru? Como você sabe disso? Sasori ficou um tanto chocado. Não importa isso. Um sorriso surgiu no rosto de Sasori enquanto ele decidia não pensar mais nisso. Ele estava morrendo de qualquer jeito. Daqui a 8 dias na Ponte Tenchi, meu espião estará lá para uma reunião. Você pode fazer o que quiser com essa informação. Com essas palavras, os membros do boneco ficaram frouxos e Sasori não existia mais. Após obter as informações que procurava, Tachibana não perdeu tempo e correu em direção a Naruto e os outros. De repente, seu clone das sombras se dispersou, transmitindo novas informações para ele. Naruto liberou o poder da 9 caudas, expondo 2 caudas e decepando o outro braço de Deidara. Em desespero, Deidara decidiu se autodestruir. Tachibana sabia que Deidara provavelmente escaparia 9 em cada 10 vezes. Antes de completar sua arte suprema, ele não escolheria morrer tão facilmente. Entretanto, uma dúvida permaneceu. Por que Deidara ainda tentou se explodir? Mesmo que a batalha do lado de Tachibana tivesse terminado muito mais rápido do que na linha do tempo original? Quando Tachibana chegou, ele encontrou várias pessoas cercando Gaara em um círculo. Temari abaixou a cabeça, grandes lágrimas caindo no chão enquanto seu corpo tremia levemente. Naruto se ajoelhou diante de Gaara, agarrando o chão com as 2 mãos, ignorando seus próprios ferimentos. Em um instante, Tachibana pousou na frente de Gaara, colocando as 2 mãos sobre ele e executando sua técnica de cura com toda a sua força. Não desistam tão facilmente. Gaara ainda está vivo, Tachibana assegurou-lhes. Suas palavras trouxeram um vislumbre de esperança para Temari. Tachibana, por favor, salve-o. Ela sussurrou e ele assentiu com um sorriso. A razão pela qual um Jinchuriki morre quando sua besta com cauda é extraída é devido à perda massiva de vitalidade. E isso não é um problema para mim. A técnica de cura de Tachibana, tendo sido aprimorada 2 vezes, agora continha um nível extraordinário de vitalidade. A esperança reacendeu nos olhos de Temari com a explicação dele e até mesmo Naruto olhou nervosamente para Tachibana. O 9 caudas no estômago de Naruto abriu lentamente os olhos. Que vitalidade poderosa, assim como a do velho sábio dos 6 caminhos. Caminho Tachibana, quem é você? Naquele momento, o 9 caudas realmente considerou as palavras anteriores de Tachibana e decidiu tentar se dar bem com Naruto. Tachibana continuou usando sua técnica de cura. No mundo exterior, o rosto de Gaara ficou visivelmente vermelho, substituindo sua palidez anterior. Beadum, Beadum. Embora fraco, o batimento cardíaco de Gaara podia ser ouvido claramente no ambiente silencioso. Ele está vivo. Gaara ainda está vivo. Naruto quase pulou de alegria, mas se conteve, temendo atrapalhar o tratamento de Tachibana. Mais alguns minutos se passaram. Gaara abriu os olhos lentamente, e o rosto surpreso de Naruto apareceu. Gaara, eu estou vivo? Não fale. Você ainda está fraco. Espere um pouco mais, instruiu Tachibana, sem parar de mover as mãos. Gaara era como um velho moribundo, precisando de uma certa quantidade de vitalidade para se recuperar. Obrigado, cunhado, disse Gaara, olhando para a palma verde e brilhante de Tachibana e entendendo naturalmente a situação. Ao ouvir cunhado, Temari corou levemente enquanto Tachibana sorriu. Com Gaara resgatado, Tachibana e os outros completaram sua missão com sucesso. Naruto ajudou Gaara a caminhar, enquanto um clone das sombras carregava o exausto Kakashi enquanto caminhavam em direção a Sunagakure. Observando seus alunos crescerem um por um, Kakashi não era mais o shinobi preguiçoso que já foi. Nos últimos 2 anos, além de completar missões, ele vinha treinando secretamente. Entretanto, o problema de suas reservas de chakra com o Sharingan não pôde ser resolvido. Usar Kamui 2 vezes seguidas colocou seu corpo em um estado de sobrecarga, e levaria alguns dias para que ele voltasse ao normal. Tachibana, obrigada, disse Temari enquanto ela e Tachibana caminhavam lado a lado de mãos dadas como um casal em um passeio. Com Gaara resgatada, um grande peso foi tirado de seu coração. A uma cauda havia sumido, permitindo que seu irmão mais novo dormisse em paz todas as noites. Se você realmente quer me agradecer, pratique o Rasengan e o Odama Rasengan comigo à noite, Tachibana sussurrou em seu ouvido. O rosto de Temari ficou vermelho ao entender a que Tachibana se referia, mas ela não recusou. Ao se aproximarem da entrada da vila, eles encontraram Kankurou, que estava prestes a sair correndo para apoiá-los, seguido por um grande número de sinobis da areia. Gaara. Vendo que Gaara estava são e salvo, Kankurou ficou em êxtase, e até mesmo os sinobis da areia atrás dele ficaram animados. Todos. Gaara tentou se levantar, mas ainda estava fraco, porém, ele não conseguia acreditar que todas aquelas pessoas tinham vindo para salvá-lo. Boas ações sempre compensam. Mesmo gravemente ferido naquela noite, você ainda protegeu a vila, e seu povo viu isso, disse Tachibana, parando ao lado dele com um sorriso. Depois de hoje, o caminho de Gaara como Kazekage seria muito mais tranquilo. Atrás da multidão, Chiyo e Ebisu observavam em silêncio. Chiyo, em particular, tinha uma expressão bastante triste, mas depois de um tempo, uma única gota caiu e um sorriso adornou seu rosto. Sasori, é melhor assim. Vamos, disse Chiyo enquanto começava a andar. Onde? Perguntou Ebisu. Para ajudar Gaara a se livrar daquelas cobras irritantes.
Ele será um Kazekage qualificado. Havia um toque de determinação na voz de Chiyo. Konoha estava prosperando porque Tsunade havia removido completamente os galhos em excesso e as raízes podres. Agora Chiyo tinha que fazer o mesmo. Seria ótimo se os encrenqueiros concordassem em se aposentar com ela. Caso contrário, ela não hesitaria em eliminá-los. Irmã, espere por mim, suspirou Ebisu, entendendo os pensamentos de Chiyo e seguindo-a. O grupo foi recebido na aldeia como heróis. Tachibana e os outros finalmente puderam concluir o dia e descansar. No caminho, Tachibana já havia compartilhado a informação dada por Sasori, e Naruto estava muito animado. Encontrar Orochimaru significava encontrar Sasuke, certo? Restavam apenas 8 dias, então Naruto não estava tão impaciente. Caso contrário, dado seu temperamento, ele estaria clamando para sair imediatamente. Mais tarde naquela noite, 2 sombras escuras apareceram na caverna onde Tachibana e Sasori lutaram. Eram ninguém menos que Obito e Zetsu. Olhando para os bonecos espalhados pelo chão, Obito, usando sua máscara espiral, procurou ao redor e finalmente encontrou o anel na mão de Sasori. Eu não esperava que Sasori da Areia Vermelha, que destruiu um país sozinho, morreria assim. Kamiyo Tachibana realmente é um grande problema, disse Zetsu em resposta e então acrescentou. Obito, não tem mais ninguém aqui, então haja normalmente. Ele ficou irritado com o pirralho por usar sua voz grave como se ele fosse o verdadeiro Madara. Enquanto falava, ele pegou os bonecos restantes no chão. Obito finalmente recuperou sua indiferença habitual. Por que você está coletando esse lixo? Quer tentar ser um mestre de marionetes? Zetsu sorriu misteriosamente. Na verdade... Capítulo 152. Você está dizendo que Sasori ainda não morreu? Havia surpresa genuína na voz de Obito. Ele achava que Sasori estava acabado. Afinal, ele lutou contra Tachibana. Sim, de acordo com as informações de Zetsu Branco, Sasori entregou algo a Deidara como um trunfo, respondeu Zetsu. Ambos tiveram sorte de escapar desta vez. É mesmo? Ponderou Obito. É uma coisa boa. Assim, também teremos mais força para enfrentar Konoha. O plano de captura das bestas com cauda havia começado, e ele originalmente queria substituir Sasori na Akatsuki, pois achava que ele estava morto. Mas agora ele teria que mudar seus planos. A mente de Zetsu mudou ligeiramente enquanto ele olhava para longe. Deidara está aqui. Vou deixar isso com você. Com isso, ele se fundiu novamente com a terra e desapareceu. Não demorou muito para que Deidara, agora sem os 2 braços, aparecesse. Ele olhou estranhamente para Obito. Ei, quem é você e por que está usando as roupas da Akatsuki? Senpai, meu nome é Tobi. Sou estagiário da organização. Obito voltou à sua divertida pessoa de Tobi, fazendo uma saudação engraçada. Deidara olhou para ele com desconfiança. Você viu meu anel? Aqui está. Obito tirou um braço decepado, o de Deidara. Na verdade, esse braço foi sugado para o espaço Akamuichi por Kakashi enquanto Obito estava almoçando lá. Quase o espirrou sangue. No entanto, o uso que Kakashi fazia do Kamui ainda o chocava. Para um não Uchiha fazer isso. Como esperado de seu antigo amigo mais próximo, Kakashi. Nada mal. Estou otimista com você. Tobi, não é? Me ajuda com isso e quando eu voltar, peço para o Kakuzu costurar para mim. Deidara ficou satisfeito, até mesmo achando a aparência de Obito um tanto agradável e simpática. Senpai, Kakuzu-senpai já foi para a Terra do Relâmpago para capturar o Duas Caudas. Devo ajudá-lo? Olhando para Tobi, ansioso por agradar, Deidara hesitou por um momento, mas decidiu deixá-lo tentar. Certo, abra meu kit ninja e pegue o pergaminho da esquerda. Mas não toque no da direita. Esse pertence a Sasori Dana. Sasori começou a lhe dar instruções, mas depois de um tempo. Seu idiota. Você costurou de cabeça para baixo. Aliás, essa é a mão esquerda. Costure na mão esquerda. Os gritos de Deidara ecoaram dentro da caverna. No dia seguinte, livres de pressão, Kakashi e Naruto dormiram até o meio-dia. Sob o olhar relutante de Temari, Tachibana levou os 2 até a entrada da vila. Gaara, acompanhado por um grupo de ninjas, incluindo Baki e outros executivos shinobi da areia, veio se despedir deles. Tachibana notou que algumas pessoas estavam desaparecidas dessa vez. Cunhado, muito obrigado por tudo, disse Gaara, estendendo a mão, que Tachibana agarrou firmemente. Visitarei Sunagakure com frequência no futuro. Sua irmã deve estar esperando, afinal, respondeu Tachibana. O rosto de Temari corou com suas palavras, enquanto Baki sorriu com conhecimento de causa. Gaara também não se importou, porque ele podia ver o quão feliz Temari estava. Com o relacionamento de Tachibana, o vínculo entre as 2 vilas permaneceria forte, e eles também poderiam ganhar mais ajuda para se proteger dos shinobis de Rock. Depois disso, Gaara se virou para Naruto. Quando ele acordou, o olhar surpreso de Naruto não poderia ter sido fingido. Vendo Naruto parecendo um pouco tímido, Gaara usou sua areia para levantar a mão de Naruto. Os 2 então apertaram as mãos. Vou me esforçar para me tornar um Kazekage qualificado. Então, Naruto, você deve se esforçar para se tornar Hokage. Eu vou. Despedindo-se de Sunagakure, os 3 embarcaram em sua jornada de volta a Konoha. Kakashi-sensei, você é tão pesado. Naruto, que carregava Kakashi nas costas, não conseguiu conter a reclamação. Embora Kakashi tivesse recuperado um pouco de energia, ele ainda não conseguiria se apressassem.
Não tem jeito. Este novo jutsu é muito desgastante, suspirou Kakashi. Não era como se ele quisesse essa situação também. Lembrando-se do braço de Deidara que foi torcido pelo espaço, Naruto assentiu. É realmente poderoso. Olhando para os dois, Tachibana teve uma ideia. Kakashi-sensei, se houvesse uma maneira de aumentar seu chakra, você gostaria de tentar? Kakashi, deitado nas costas de Naruto, animou-se com interesse. Conte-me mais sobre isso. Ele tinha poder de ataque mais do que suficiente agora, mas suas reservas de chakra eram insuficientes para o Sharingan e o Kamui. Se tal método existisse, ele precisava tentar. Você se lembra do braço do Danzou? Os olhos de Kakashi se estreitaram. Ele estava lá naquele momento, e o braço cheio de Sharingans deixou uma profunda impressão nele. Você está falando das células de Hashirama-sama? Naruto parecia confuso, sem saber do que os dois estavam falando, mas ouviu com curiosidade. Sim, as células de Hashirama não só têm um efeito supressor sobre o Sharingan, mas também podem aumentar muito a capacidade de chakra de uma pessoa, explicou Tachibana. A razão pela qual Danzou conseguiu manter seu poder de luta em uma idade tão avançada se deve em grande parte às células de Hashirama. O tom de Tachibana era um tanto emotivo. No mundo ninja, era difícil chegar ao topo sem o sangue do Senju ou Uchiha. Além da função colocar e usar do Sharingan, usos para células Hashirama também foram desenvolvidos. Madara Uchiha levou isso mais longe, usando células de Hashirama, o que fez com que o rosto de Hashirama aparecesse em seu peito. Ele também os usou, junto com Zetsu branco, para substituir metade do corpo de Obito sem a menor rejeição. Depois veio Orochimaru, que tornou os implantes do Sharingan possíveis para Danzou. Em geral, as células de Hashirama podem ser descritas como infinitamente úteis. Se Kakashi pudesse obter uma pequena quantidade de células de Hashirama, não apenas a carga do Sharingan seria reduzida, mas sua capacidade de chakra também melhoraria significativamente. Na verdade, o atual corpo sábio de Tachibana havia sido desenvolvido até sua forma definitiva, e ele também havia dominado o estilo madeira. Ele acreditava que suas próprias células provavelmente teriam o mesmo efeito, mas ele nunca os ofereceria descuidadamente para os outros usarem. Depois de ouvir as palavras de Tachibana, Kakashi ficou obviamente intrigado, mas ainda hesitante. Tsunade-sama concordaria? Afinal, este é o primeiro Hokage. Tachibana acenou com a mão. Essas amostras foram obtidas de Danzou, não foram roubadas por nós, e a própria Tsunade-sama está pedindo para outras pessoas pesquisarem sobre elas. Se você está preocupado com seu corpo, eu vou examiná-lo primeiro para ver se vocês são compatíveis. Kakashi assentiu. Então eu vou incomodar você. Ele estava cansado desse estado de exaustão após um curto período de uso do Sharingan, tendo que calcular cuidadosamente até mesmo liberar um único Haikiri, com ele aberto. Kakashi aprendeu todas as técnicas do estilo Chidori com Tachibana há muito tempo. A razão pela qual ele não os usava muito era simplesmente devido às suas reservas limitadas de chakra. Com o assunto resolvido, os três continuaram seu caminho. Capítulo 153. 3 dias depois, no portão de Konoha. Depois de se apresentar aos guardas do portão, Tachibana foi até o prédio do Hokage para relatar a missão a Tsunade. Kakashi já havia enviado a informação por meio de um mensageiro ninja de Sunagakure. No entanto, como o assunto envolvia Akatsuki e outro país, não era possível explicá-lo completamente em apenas uma carta. Depois de ouvir o relatório de Tachibana, as pessoas no escritório ficaram em silêncio por um tempo. Eu não esperava que o desaparecimento do terceiro Kazekage fosse, na verdade, obra de Sasori da Areia Vermelha, comentou Tsunade, parecendo preocupada. O desaparecimento do terceiro Kazekage não foi uma questão menor na época. Poderia até ser chamado de a faísca que deu início à Terceira Grande Guerra Ninja. Sunagakure suspeitou que Konoha estava por trás disso e lançou um ataque descaradamente. Acontece que foram as próprias pessoas que fizeram isso. Era uma pena que os dois países agora fossem aliados. Caso contrário, eles realmente teriam que exigir uma explicação de Sunagakure. Tsunade se importava menos com as queixas do passado naquele momento, então ela apenas suspirou e concentrou sua atenção na força de Tachibana. Você aprendeu o modo sábio? Tachibana assentiu. Aprendi isso há muito tempo, mas ainda não sou muito habilidoso. Seu pirralho sorrateiro, sempre escondendo coisas de mim. Tsunade repreendeu com um sorriso, mas não havia o menor indício de insatisfação em sua voz. Quanto mais forte Tachibana ficava, mais segura ela se sentia. Dominando o modo sábio e o estilo madeira, o nível de Tachibana havia alcançado de seu avô? Não, esse garoto ainda tinha um Mangekyou Sharingan. Talvez ele fosse ainda mais forte. O pensamento surpreendeu Tsunade um pouco. Que monstro! Depois de discutir o assunto com Sunagakure, o próximo tópico foi Orochimaru. O rosto de Tsunade ficou sério quando ela ouviu que Orochimaru apareceria na ponte Tenchi em 4 dias. Tachibana, você tem certeza de que consegue lidar com ele? Orochimaru era um E-Sannin que havia se desviado do seu caminho. Tsunade queria eliminá-lo pelo bem de Konoha. É basicamente impossível. As habilidades de sobrevivência dele são muito fortes e não podemos fazer isso por enquanto, respondeu Tachibana. Matar Orochimaru não era apenas uma questão de força, era só que não era possível mirar em um ser não humano. Como você poderia saber se o Orochimaru que você encontrou era inteiro, metade ou até mesmo apenas um terço? Talvez somente um genjutsu de nível super alto como o Tsukuyomi infinito pudesse fazer isso. Que tal selá-lo? Sugeriu Shizune do lado.
Se não conseguiam matá-lo, por que não impedi-lo de causar problemas selando? Depois de pensar por um momento, Tachibana assentiu. Poderíamos tentar. Foi o que ele disse, mas não tinha intenção de realmente fazer isso. Seus planos posteriores também envolviam usar Orochimaru. Tudo bem, Tachibana, contarei com você para a próxima missão. Tsunade tomou sua decisão final e manteve os três como uma equipe. Olhando para Kakashi, Tachibana sussurrou algo no ouvido de Tsunade. A expressão de Tsunade mudou um pouco, mas rapidamente voltou ao normal. Entendo. Mas Kakashi, isso é muito perigoso. Tem certeza de que quer continuar com isso? Tsunade-sama, farei o meu melhor, disse Kakashi, impotente, esfregando seu cabelo branco. Ele naturalmente sabia dos perigos envolvidos, o que era evidente pelo fato de que apenas Yamato havia sobrevivido a todo o experimento do estilo madeira. No entanto, se ele quisesse parar de perder pessoas importantes para ele, teria que correr alguns riscos. Certo, descanse bem hoje e venha ao laboratório amanhã. Vendo a determinação de Kakashi, Tsunade não tentou mais impedi-lo. Nesse caso, devo enviar alguém com você? Olhando para Tachibana, ela se perguntou se seria muito perigoso para ele e Naruto confrontarem Orochimaru sozinhos. Ela não estava preocupada com Tachibana, mas obviamente com Naruto. Já tenho alguém em mente? Tachibana balançou a cabeça, recusando a oferta. Saindo do prédio do Hokage, Tachibana se preparou para levar Naruto para comer no Ichiraku Ramen. Depois de retornar à vila, eles partiram para Sunagakure no dia seguinte, então a refeição de hoje foi realmente um banquete bem-vindo. No entanto, quando os dois chegaram à loja, inesperadamente encontraram alguns conhecidos. Ah, você também está aqui? Tachibana ficou um pouco surpreso ao ver Kurenai e Anko na sua frente. Ele não ficaria surpreso em vê-los em uma loja de dango, mas esta foi a primeira vez que os viu no Ichiraku Ramen. Kurenai-sensei, Anko-sensei. Naruto os cumprimentou alegremente. Anko disse que estava um pouco cansada de comer dango, então mudamos a comida hoje. Faz tempo que não nos vemos, Naruto respondeu Kurenai com um sorriso. Sob o olhar surpreso de Naruto, ela segurou o braço de Tachibana. Kurenai-sensei, Tachibana, o que está acontecendo? Naruto estava confuso. A Kurenai também é uma das minhas namoradas agora. Mas Tachibana respondeu casualmente. Naruto ficou atordoado. O que aconteceu nos mais de 2 anos em que ele esteve ausente? Imediatamente ele ergueu o punho animadamente. Isso é incrível, muito melhor que sábio tarado. A cabeça de Tachibana estava cheia de linhas pretas. Ao compará-lo com Jiraiya, Naruto estaria menosprezando? Enquanto isso, Kurenai corou um pouco, mas não o refutou. Assim, o jantar para 2 pessoas se transformou em um jantar para 4 pessoas, ficando instantaneamente mais animado. Principalmente com os 2 grandes comedores presentes. Olhando para Anko, que havia pedido 3 tigelas de ramen, Tachibana a olhou de cima a baixo. O quê? Viu algo que você gostou? Anko pescou e lambeu os lábios sedutoramente. Tachibana sentiu um arrepio. Embora Anko não fosse feia e seu corpo fosse bonito, o fato de ela ser a versão feminina do temperamento de Naruto estava fadado ao fracasso com os homens. Kurenai também lhe contou muitas coisas embaraçosas sobre Anko. Foi bastante revelador. Me perdoe, eu só acho. Tachibana estendeu 2 dedos e beliscou o ar. Você ganhou peso desde a última vez? Clique. O comportamento de Anko congelou por um momento. Ganhar peso? Ele está me chamando de gorda. Mesmo sendo uma kunoichi, ela ainda estava muito preocupada com sua aparência. Naruto olhou para Anko seriamente, assentindo solenemente. De fato, lembro que Anko-sensei estava assim durante os exames Chunin, 3 anos atrás. Ele fez um gesto com as mãos. E agora ela está assim. Ele fez outro gesto um pouco maior. A diferença foi bastante perceptível. Clique, clique. Anko imediatamente ficou cinza e sua figura se despedaçou. Tachibana quase riu alto. Naruto acertou um golpe crítico e causou dano verdadeiro. Ei! Kurenai balançou a cabeça, impotente. Ela já havia dito a Anko para comer menos doces como dango. Bem, agora veja o que aconteceu. Kurenai, vou te dar esta tigela de lamen. Vou comer só 2 tigelas. Depois de um longo momento, Anko se recuperou e empurrou o ramen para Kurenai com um sorriso forçado. Não, uma tigela é suficiente para mim. Kurenai estava um pouco resistente. Ela ainda precisava manter a forma. Não conseguia ser tão despreocupada quanto Anko. Nesse momento, Tachibana, que estava comendo seu macarrão, entrou na conversa. Pode comer. Temos muitos exercícios hoje, então não se preocupe. Seu rosto estava vermelho e ela estava xingando internamente. O bandido não disse nada diretamente, mas ao mesmo tempo disse tudo o que era necessário. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.